Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá outra vez entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus caros, essa palavra para nós hoje, como acabamos de escutar, nós precisamos nascer de novo. Precisamos nascer da água e do Espírito para poder ver e entrar no reino de Deus. E nós estamos num momento muito delicado da nossa história e especialmente da nossa igreja. Um momento delicado, como a primeira leitura hoje nos colocou, logo ao início da pregação do Evangelho, logo após o Pentecostes, os cristãos, após Pedro e João terem sido libertados de um momento de cativeiro, porque anunciavam o nome de Cristo, e as autoridades, como o próprio Nicodemos fazia parte, queriam proibir que se falasse no nome de Jesus, que eles já haviam morto. A perseguição contra o nome do Senhor, hoje mais uma vez, e sempre acontece. Pensamos, meus caros, em tantas e tantas testemunhas, os que nós chamamos mártires, que ao longo de toda a história e hoje também, são mortos por causa da fé e do nome de Cristo. Mas eu quero me referir hoje aqui da nossa realidade brasileira, e não apenas brasileira, em que o corpo de Cristo, os renascidos, ou que pelo menos acham que são renascidos de novo da água e do Espírito, estão, na verdade, perseguindo uns aos outros por causa das posições políticas e ideológicas, que são importantes no nosso conviver com a sociedade da qual fazemos parte. Mas, se de um lado, e isso é importante afirmar, a diversidade é um dom que também nos vem do Espírito, porém, o Espírito e a palavra de Jesus nos colocam que a diversidade deve contribuir para a unidade. Deve contribuir para que os cristãos, de todas as denominações, inclusive, é outra coisa
muitas vezes difícil, né? Que nós cristãos também, por questões de denominação, nos debatemos uns contra os outros. Mas nós hoje estamos colocando em primeiro lugar, na nossa fala, na nossa atuação, em vez do Evangelho, essas ideias que nos estão separando. Repito, o Pentecostes para o qual nos encaminhamos deixa muito claro, a diversidade é sadia, mas quando, por causa dessas diversidades no âmbito ideológico, nós acabamos nos degladiando entre nós, em vez de saber dialogar e em vez de saber nos completar uns aos outros, colocamos então outros Messias e outros poderes no lugar de Jesus, nosso Senhor, e do seu Evangelho. É preciso nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso ser nesta água e neste Espírito que nos lavam e nos fazem renascer, unidade no Evangelho de Jesus. Ainda ontem, nós escutando o Evangelho, a primeira leitura, do segundo domingo da Quaresma, havia para nós o relato da comunidade ideal dos primeiros cristãos. Era um só coração e uma só alma. Não julgavam cada um ser seu aquilo que possuía, mas até mesmo então as coisas materiais, isso é importante. Nós estamos com muita gente passando fome, o sabemos, sempre houve quem passasse fome, agora está pior ainda. E campanhas, como apareceu agora de pouco na nossa televisão, estão tentando então ajudar nessa situação. Mas os cristãos não julgavam ser seu o próprio, mas colocavam em comum. Então o Papa Francisco, na sua alocução, na sua homilia inclusive, ele coloca uma coisa muito importante ontem, né, falando desse relato. Que dividir os bens, partilhar os bens, não é comunismo, mas é evangelho puro. E aí nós rotulamos de acordo com nossa mentalidade as palavras do próprio Jesus, as palavras do evangelho como sendo aquela ideologia que a gente detesta. E com isso fazemos o quê? Destruímos, perseguimos o próprio Jesus e aqueles que falam em seu nome. Estou dizendo tanto de direita como de esquerda. Os dois extremos são prejudiciais quando nos dividem e quando a gente perde o foco no novo que é a palavra e a proposta do Evangelho de Jesus. Este é que deve orientar em primeiro lugar a nossa vida e não as nossas ideias da carne, as nossas ideias do nosso pensamento. Então aqui fica hoje esse apelo da palavra do Senhor. Precisamos renascer para viver na liberdade do vento que sopra onde quer, o vento do Espírito e não da nossa flatulência orgulhosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.